Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe. A paz do Senhor, a graça e a paz, ou simplesmente qualquer uma das vossas saudações que é comum aos irmãos. Sinto-me muito honrado em estar nesse momento compartilhando a palavra do Senhor. Eu temo e tremo estar diante da casa do Senhor com tal responsabilidade. E agradeço ao nosso reverendo Carlos Alberto Monteiro, bem como ao nosso Conselho de Presbítero, por tão responsabilidade que me é passado nessa noite. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Reis. É um texto conhecido de cada um dos irmãos, e nessa noite eu gostaria de compartilhar algumas lições que aprendemos com os personagens dessa história. Livro de 2 Reis, capítulo 5. E nós iremos ler do versículo 1 ao 27º versículo. E assentado como estamos, sei que você está bem confortável, e se você puder, em reverência à palavra do Senhor, gostaria de convidá-lo a ficar de pé, para que possamos acompanhar a leitura. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhando, e se houver algum jovem ou alguma jovem sem Bíblia, por gentileza, compartilhe a palavra do Senhor com esse irmão, com essa irmã, com esse visitante, com essa visitante, para que todos nós possamos estar acompanhando a leitura. Repetindo, 2 Reis, capítulo 5, do primeiro versículo ao 27º. É um texto lindíssimo. Conta uma história lindíssima e alguns personagens que eu gostaria de compartilhar nessa noite, com os quais nós iremos tirar algumas lições. Todos acharam amém? Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu mandou-lhe um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. E então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disseste: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes,
consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço que teu servo seja dado a levar uma carga de terra de mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e de se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu lhe disse: Vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. E então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? E ele respondeu: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. E disse Naamã: Sê servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-lo sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. Tendo chegado ao outeiro, tomou-os da sua mão e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor, e perguntou-lhe Eliseu: De onde vem Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: Porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomar-te prata, e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e serva? Portanto, a lepra que Naamã se pegara a ti e a tua descendência para sempre. E então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Só até aqui. Feche seus olhos, mais uma vez, abaixe sua cabeça e peça para que nessa noite Deus fale de uma maneira tão particular com você, que você, ao sair desse encontro, desta casa, nesta noite, não saia da mesma maneira como você esteja entrando aqui, porque Deus é aquele que conhece a sua mente, o seu coração e todo o nosso ser. Oremos. Soberano e eterno Deus, em Tua presença continuamos, e graças te damos pela oportunidade de, nessa noite, compartilhar a Tua palavra com Teus filhos, com meus irmãos, minhas irmãs, Teu servo. E queremos pedir, Senhor, que nessa noite Tu receba nosso louvor, nossa adoração, que Tu receba nossas vidas como a melhor oferta que iremos oferecer a Ti neste lugar. Entendemos que Tu és soberano, que Tu conheces cada um de nós, Tu conheces o nosso deitar, o nosso levantar, Tu conheces as lutas pelas quais nós temos passado, Tu conheces, Senhor, os nossos familiares, os nossos filhos. E nessa hora queremos colocar diante do Teu altar nossa casa, nosso lar, nossos filhos, nossos netos, para que Tu toque em cada um deles, para que Tu faça um rebuliço, de maneira tal que eles sejam impactados com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua presença, mas, acima de tudo, com a Tua palavra, para que nós possamos ser avivados pela Tua palavra, pois a Tua palavra é viva, a Tua palavra é lâmpada, para abrir os nossos olhos, nosso entendimento, nossos ouvidos. Por isso, Senhor, nessa noite, fala com esse homem, fala com essa mulher, fala com esse jovem que aqui se encontra, fala conosco, porque nós queremos, nessa noite,
continuar ouvindo a Tua voz, pois desde o primeiro momento que aqui chegamos, nós podemos sentir a Tua presença, pois o Teu Espírito continua tendo liberdade em nosso meio. Por isso, Senhor, esconde-me atrás da Tua cruz, para que nesse momento somente o Teu nome continue sendo engrandecido e exaltado nesse lugar e em nossas vidas. E nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Meus queridos, todos nós temos alguns textos que falam muito conosco através da palavra do Senhor, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Quando nós lemos então um texto como esse, que fala acerca de um homem de nome Naamã, nós começamos então a perceber que no Antigo Testamento, nós vamos descobrindo que a palavra de Deus, ele fala de homens que queriam ser grandes, de homens grandes que queriam ser reis e de reis que queriam tornar-se deuses. Porém, quando nós lemos de Gênesis e Apocalipse, nós vamos descobrindo, nós vamos ter uma intimidade com um único Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será, aquele que faz com que em um dia de domingo nós nos reunimos na casa do Senhor para ouvir da sua palavra. E aí então, quando nós trazemos à memória o que nos traz esperança, nós nessa noite queremos destacar alguns dos personagens que fazem parte dessa história. É possível que você já tenha lido, é possível que você já tenha ouvido muitas mensagens acerca de Naamã, mas eu não queria única e exclusivamente falar de Naamã, porque nessa história, na história de Naamã, há outros personagens. E aí, o primeiro personagem, além de Naamã, que se faz presente nessa história, encontra-se no versículo 3, e é a história de uma menina. Diz o texto que uma tropa sai, pega uma menina, e essa menina, nós não sabemos o seu nome, mas nós sabemos que ela era da tribo de Israel, do povo de Israel, uma menina que tinha uma família, que tinha uma história. E aí é interessante que quando nós falamos acerca de pessoas que eram escravas, quando nós nos reportamos a história do Brasil, dos escravos que vieram da África para o Brasil, nós percebemos e descobrimos que, semelhantemente a esta menina não tem nome, fora tirado da sua família, fora tirado da sua casa, fora tirado do convívio do seu pai, fora tirado do convívio de sua mãe, fora tirada do convívio dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus possíveis irmãos que ela deveria ter. Mas aprendemos com essa menina algo interessante. Mesmo estando esta menina em uma casa estranha, em um lugar estranho, sendo uma serva na casa de alguém muito importante, ela, com certeza, eu imagino, o texto não diz, nenhum outro texto ou nenhum livro de história faz menção a essa menina dizendo o que ela fazia, mas levando em consideração que ela era como uma serviçal, como uma escrava nesta casa, com certeza ela lavava a roupa, ela fazia comida, ela arrumava a casa, ela estava presente do convívio daquele lar. E com certeza, ela acompanhava a vida, a trajetória de Naamã. E é interessante que quando falamos então de Naamã, diz o texto que Naamã não era qualquer um, Naamã era uma pessoa importante, Naamã era um homem de guerra, Naamã era um herói, ele tinha os seus títulos. Porém, diz a Bíblia que ele era leproso. É interessante que muitas vezes olhamos para pessoas importantes na casa do Senhor, algumas vezes olhamos para certos irmãos, presbíteros, diáconos, pastores, e nós admiramos, vemos a sua preponderância no falar, vemos a sua autoridade ao trazer a mensagem, ou ao louvar, mas nós não conhecemos a vida desse irmão ou dessa irmã que algumas vezes se encontra à frente da casa do Senhor, pois só quem conhece verdadeiramente quem está cantando, ou verdadeiramente o presbítero, ou verdadeiramente os pastores, verdadeiramente os diáconos, são aqueles mais próximos, aqueles que convivem na casa. E é interessante que essa menina tem algo muito importante para nos ensinar. Talvez você me pergunte nessa noite, Evaí,
O que essa menina tem a nos ensinar? Essa menina tem a nos ensinar, senhores presbíteros, que mesmo estando ela presa, mesmo estando ela distante do seu lar, mesmo estando ela distante dos seus pais, ela sabia que em Israel havia um profeta, porque ela sabia que existia alguém que tinha intimidade com Deus. Ela com certeza ouviu de seus pais que em Israel tem os profetas têm intimidade com Deus. O que nós aprendemos com essa menina? Nós aprendemos com essa menina que enquanto nós somos pais, tios, avós ou responsáveis, nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho. Como diz Provérbio, ensina o teu filho no caminho. E aí a gente sempre volta para o ensino, a gente sempre volta para a família, porque pode ser que essa menina, ainda que distante, em seu coraçãozinho havia uma esperança de um Deus de Israel, de um profeta que fazia sinais, maravilhas, prodígio, e que fazia em nome de um Deus Todo-Poderoso. Como está a sua casa? Como está a tua luta? Como está o teu ensinamento a teu filho? Um dia, conversando com um amigo, ele estava comentando que os seus filhos haviam sido criados na casa do Senhor, ele os ensinou, ele se dedicou, mas chegou um momento que os meninos deixaram de ser adolescentes, tornaram-se jovens, chegaram à idade dos 18, dos 21 e disseram: mamãe, papai, bye bye, agora eu sou o cara, a menina e quero seguir meu itinerário. Porque muitas vezes nós ensinamos os nossos filhos no caminho, mas chega um determinado momento que eles vão se decidir ou pelo Senhor ou por sair da casa do Senhor. E algumas vezes eu me faço a pergunta: por que algumas vezes os nossos filhos saem da casa do Senhor, da presença do Senhor? Algumas vezes somos nós que em nossas casas não testemunhamos acerca desse Deus. Algumas vezes nós somos uns na igreja e somos outros em nossas casas. Algumas vezes nós não somos os mesmos no nosso trabalho. Algumas vezes falamos palavras de baixo calão, algumas vezes pessoas esperam de cada um de nós que somos crentes, nós que somos bíblias, nós que somos presbiterianos, uma palavra de esperança. Nós temos trabalhado com os nossos jovens, que é importante sermos homens e mulheres de caráter, jovens que fazem diferente em um mundo de indiferença, os jovens onde estiverem implantados no trabalho, na faculdade, na universidade, na graduação, na pós-graduação, vão passar por todas as fases e vão dizer que estão firmes, porque conhecem o Deus de seus pais. Mas muitas vezes nós, pais, não testemunhamos para os nossos filhos. Algumas vezes ouvimos dizer: faça o que eu faço, mas não faça o que eu mando, mas não faça o que eu faça. E hoje os nossos meninos estão crescendo, querendo fazer o que nós estamos fazendo. Então, nós que conhecemos a palavra, nós que temos intimidade com o Senhor, nós não temos apenas que falar, mas nós temos que viver, como fora dito hoje de manhã pelo nosso reverendo Carlos, dizendo que nós temos que ter intimidade com a palavra. Não somente isso, nós temos que comer a palavra. Não somente isso, nós temos que viver a palavra. Não somente isso, nós temos que ser a palavra abundante, onde as pessoas sem esperança, as pessoas sem uma palavra de ânimo e coragem, possam nos parar e perguntar: o que você tem de diferente? Algumas vezes eu sou parado. Aí talvez você diga assim: mas por que você desculpe a expressão, macaco velho de igreja? Não. É porque as pessoas veem em cada um de nós, senhores presbíteros, senhores diáconos, é que vem em nós uma luz, e essa luz tem que brilhar em cada um de nós, para que nós possamos fazer diferença aonde nós estamos plantados. Pergunto-vos: aonde está a luz de Senhor na sua vida? Seja você um taxista, seja você um uberano, seja você um motorista de ônibus. Nós temos um amigo, ele algumas vezes dirige o ônibus e vai cantando. Algumas vezes tem situações difíceis, porque entram alguns meninos levados, mal criados. Algumas vezes os meninos de certas comunidades, armados, colocam a arma em sua cabeça e diz: nega esse teu Deus e morre. E ele diz assim: não nego o meu Deus, e começa a cantar. É verdade que depois eles tremem. Esse meu amigo treme, porque, vamos ser sinceros, quantos de nós queremos nos encontrar com o Senhor? Eu quero me encontrar com o Senhor, mas se cada um de nós puder deixar um pouquinho para frente, eu digo para a minha irmã Fátima Fagundes, estou dando o meu lugar na fila,
Eu falo às vezes para o nosso jovem Gustavo: Gustavo, pode ir, eu dou o meu lugar. Senhores presbíteros, eu estou dando um lugar. É verdade que cada um de nós tem uma senha, um número, e ainda que eu dê a senha, ainda que eu dê o número, Deus diz assim: vem cá, filho meu, e recolhe para si, como fez com o nosso bombeiro, recolheu para si e enfeitou o seu belo jardim. Os pais estão chorando, a irmã está chorando, nós estamos chorando a perda de nosso irmão, mas só há uma maneira de nós estarmos com o Senhor. Diz a Bíblia que enquanto eu e você estamos vivos, Deus está conosco, mas só há uma maneira de nós estarmos com Ele, é quando nós morremos. Então, vivamos de maneira tal que, quando Deus nos chamar, nós estejamos preparados. Por isso que o texto bíblico diz assim: se vivemos ou se morremos, nós somos do Senhor, eu sou do Senhor. Quando olhamos então para essa menina, ela tinha essa convicção no seu coração, e ela olha para a mulher de Naamã e diz: lá na minha terra tem um profeta. O segundo personagem que me chama muita atenção é a esposa de Naamã. A esposa de Naamã também, nem na Bíblia, nem em nenhum outro comentário bíblico, fala o nome dessa mulher. Mas essa mulher valorosa, preciosa, vamos ser sinceros, algumas vezes é difícil nós termos uma companhia que esteja enfermo, doente, do nosso lado. Essa mulher não desiste, mesmo sabendo que Naamã tem aquela enfermidade, e ninguém podia ver, porque quando ele colocava a sua roupa, a sua farda, o seu uniforme, a sua enfermidade ficava encoberta. Mas ela sabia como ele se encontrava por dentro. Algumas vezes eu digo para minha esposa que ela é minha melhor pastora, porque ela me conhece. É como o reverendo Carlos Stutz, Vilma Stutz conhece por dentro e por fora. O Stutz pode estar aqui lindão, bonitão, mas ela diz assim: você tem um sinal atrás da orelha, você tem um sinal na testa, você tem um sinalzinho de uma berruguinha, de um sinalzinho quando você era menino, por causa da intimidade que nossas esposas têm. Às vezes eu mexo com o Gustavo dizendo que a esposa dele conhece o melhor do que eu. E sabe, meu querido presbítero, hoje as esposas de nossos filhos e os esposos de nossas filhas conhecem-nos melhor do que nós. Por quê? Por causa da intimidade que estão tendo. Essa mulher de Naamã chama a minha atenção. Ela poderia ter deixado de lado, mas ela continua firme e forte com ele. E a melhor notícia é que ele chega para Naamã e diz: olha, a menina me disse que lá em Israel tem alguém. Quando a gente fala de algumas mulheres da Bíblia, eu lembrei-me da mulher de Jó. Quando a gente lê o livro de Jó, os 42 capítulos que há, logo nos primeiros a gente vê Jó passando por toda aquela situação difícil, mas a mulher de Jó estava ao lado dele. É verdade que em alguns momentos a mulher começa a o acusar, dizendo: nega teu Deus e morre. Mas Jó permanece com ela. E é interessante que quando chega o final da história da vida de Jó, em nenhum momento dos 42 capítulos de Jó diz que Jó trocou de mulher. Pelo contrário, diz que Deus o abençoa, Deus dá mais filho, e com certeza com a mesma esposa. Olha que interessante, a mulher de Jó, que a gente quase não fala, mas a gente algumas vezes diz que ela tinha os seus defeitos de acusar, mas ela foi até o final com Jó. E Deus abençoou a Jó, abençoou-a de maneira tal que ela teve outros filhos. E é interessante, voltando aqui para o texto, para essa mulher especial, de Naamã, que nós não sabemos o nome, e eu até hoje não encontrei o nome dessa mulher, mas ela é especial, porque estava do lado dele. Marido, agradeça a Deus pela esposa que você tem. Todo dia, senhores presbíteros, eu oro a Deus, pedindo para que Deus não leve o esposo da minha esposa, e Deus dê muita vida para ele, muita saúde, que ela nunca fique viúva. Por quê? Porque ela é uma parceira, ela é uma companheira, ela é uma amiga. E eu agradeço a Deus pela mulher que tem. O terceiro, então, personagem que esse texto nos faz ver é o rei. Tem o rei da Síria que diz: olha, Naamã, eu vou fazer uma cartinha e você entregue ao rei de Israel. Escute-me aqui. Algumas autoridades têm poder para muitas coisas, para mandar, para desmandar, para mandar prender, para mandar soltar.
abre aspas. Hoje está assim, né? Um mandou prender, o outro mandou soltar, aí o outro disse, não, prende, o outro disse, solta. Aí a gente fica assim, e agora? Quem está? Mas só Deus tem a última palavra, porque o nosso Deus é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. Por isso que a palavra de Deus diz assim, o coração do rei está nas mãos do Senhor. O coração do presidente, esse ou outro que vier, ou presidente ou presidenta, se é que a gente pode assim dizer, como a outra dizia, está nas mãos do Senhor. Mas eu e você, como servo do Senhor, temos que clamar e buscar ao Senhor para que aquele que governe, seja o governador, seja o prefeito, o presidente, os nossos deputados federais, estejam nas mãos do Senhor. Aí vem um texto bíblico que diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas para que essa nação tenha um Deus que seja o Senhor, é importante que eu e você, que nós, igreja, igrejas, estejam orando, intercedendo e colocando homens sérios, mulheres sérias que façam diferente. O rei tinha o poder de mandar a carta, mas diz o texto que ele não tinha poder para curar ninguém. Olha que interessante. O outro personagem que aparece nessa história é o profeta. Quem é o profeta? Profeta Eliseu, o homem que se coloca à disposição de Deus para falar aquilo que Deus coloca em seus lábios, para fazer diferença aonde está cheio de indiferença, um homem usado. Mas é interessante notar que se nós olharmos para a vida de Naamã, Naamã dirige-se então ao profeta, e ele, em um determinado momento, acha que por causa de ser um herói, por causa de ser um homem de títulos, e por ter sido enviado pelo rei, ele seria recebido como tal. É interessante que o texto diz, Geazi, diz a ele, vá tomar banho. Em casa, algumas vezes eu chego para minha esposa carinhosamente e digo, meu amor, vá tomar banho. E a gente vai tomar banho feliz da vida, porque sabemos que a água renova, que a água nos limpa, que a água nos dá um novo ânimo. Mas diz o texto que Naamã, nesse momento, então, com toda a sua prepotência, com toda a sua arrogância, fica incomodado, porque em sendo ele uma autoridade, em sendo ele um guerreiro, o profeta nem o recebeu. E vamos ser sinceros, algumas vezes a gente não fica assim, queria tanto ser recebido pela autoridade, fulano de tal, contar a minha situação, contar o meu caos, a minha situação, o meu caso, para que Ele possa resolver. Mas nós nos esquecemos de que nós temos que confiar em Deus, nós nos esquecemos que quem está no controle de nossas vidas é Deus, que quem conhece você é o Senhor, e é Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que toca o coração do rei, é Ele que toca o coração do profeta, é Ele que faz a diferença em nossas vidas, e cada um de nós precisamos ter intimidade com esse Deus. E esse Deus está hoje nesse lugar. Esse Deus se coloca à nossa disposição para, em nome do Senhor Jesus, nós termos acesso para falar com Ele. Eu gosto de uma música popular, de um determinado cantor popular, que ele dizia assim, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que dobrar os meus joelhos. Você já falou com o Senhor hoje? Ou você só fala, às vezes, quando se encontra aos domingos? Certa vez perguntaram a Billy Graham quantas vezes ele orava por dia. E aí Billy Graham respondeu, só uma. Aí as pessoas ficaram assim admiradas, dizendo, como pode? Um homem tão importante, um missionário do século 21, só orar uma vez por dia. E aí ele respondeu, sim, quando eu me deito, quando eu me levanto, eu começo a oração. E eu só termino a minha oração quando eu vou deitar. Será que nós temos vivido assim, irmãos? De buscar ao Senhor verdadeiramente todo dia? De buscá-lo em espírito e em verdade, acordando. Como é que você acorda de manhã? Ó dia, ó vida. Eu não sei, pode ser que alguns acordem assim. O time da Croácia, tem até uns memes muito interessantes, diz que quando a gente chega aos 40, 50, como eu e o reverendo Stutz, a gente começa a jogar no time da Croácia. É o Dosic, é o Rinic, é o Zic.
e a gente entra na escalação e temos que tomar um Dorflex antes, um durante e um depois, para qualquer uma das atividades que viemos a fazer. Enquanto éramos jovens, as atividades eram desportivas. Agora que somos mais experientes, são os trabalhos. Seja o trabalho da condução do táxi, seja o trabalho em limpar, varrer, é um Dorflex antes, um Dorflex durante e um Dorflex depois. Como é que você tem iniciado o seu dia de oração? É interessante que todos nós precisamos de amigos importantes. O outro personagem dessa história, ou os outros personagens dessa história, são os amigos de Naamã. Imagine a situação. Naamã vai até a casa do profeta. Ele tem a expectativa de ser atendida pelo profeta de maneira tal que o profeta iria abrir a porta, oferecer um café, um chá, uma bolacha, uma torrada, talvez um caldo de cana, um pastel. Mas Naamã manda o Geazi e diz, manda ele se lavar. Manda ele tomar banho. E aí ele fica entristecido, aborrecido. E algumas vezes nós ficamos assim, nós não temos a resposta logo do Senhor, e nós achamos que Deus nos esqueceu, que Deus não responde a nossa oração. E nós nos esquecemos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O nosso tempo é marcado pelo cronômetro. O tempo de Deus é marcado pelo Kairos. Tempo oportuno de acontecer, tempo oportuno de mover. É o tempo que Deus tem para, no tempo dele, acontecer. É como diz Eclesiastes no capítulo 3, que há um propósito debaixo da terra, há um tempo específico. Hoje eu e Beth conversávamos com alguém e dizíamos que quando nós vamos fazer um bolo, nós esperamos determinados minutos para que o bolo fique bom. Se abrirmos o forno antes daqueles minutos que a caixinha lá de receita nos indica, o bolo fica solado. Se nós vamos então fazer um arroz, nós levamos cerca de uns 15 ou 20 minutos. Se nós vamos colocar o leite para ferver, leva de 5 a 10 minutos. Se nós percebermos, tudo tem o seu tempo. Mas nós que estamos vivendo dias agitados, nós queremos tudo para ontem. Oramos hoje querendo que a resposta seja ontem. E nós nos esquecemos que é no tempo de Deus, é no propósito de Deus, que Deus é soberano e Ele responde quando quer, na hora que quer e da maneira que quer. Mas em sendo nós servos do Senhor, em sendo nós aqueles que caminham na caminhada, na jornada cristã, nós temos que orar e esperar Deus responder. E é interessante que diz o texto bíblico que os servos de Naamã, eu sou apaixonado por esses cidadãos, por esses soldados. A Bíblia também não faz menção de quem eram eles, mas diz que os soldados viram-se para Naamã e diz, meu pai, se o profeta tivesse dito algo muito difícil, o Senhor não faria? Sabe o que eu aprendo com esses homens, irmãos? Eu aprendo que todos nós precisamos ter amigos de verdade. Todos nós precisamos ter amigas de verdade, homens de verdade, mulheres de verdade que estejam conosco em cada uma de nossas situações da vida. No momento de enfermidade, precisamos ter amigo. No momento de desemprego, precisamos ter amigos. Por quê? Porque esses amigos vão nos dar palavra de ânimo, dizendo, se a porta não abriu, ela vai abrir. Conta comigo, eu vou estar orando por você. Eu posso até não pagar a sua conta, mas eu vou orar pedindo para que Deus mande uma chuva, e de repente uma chuva serode, uma chuva temporã, uma chuva que vem fora de época para lhe abençoar. Como amigo eu preciso exortar o meu irmão, levantar o meu irmão, estar com ele dizendo, eu vou orar por você. Você está passando por esse momento de enfermidade, mas eu estou contigo, posso te ajudar comprando um remédio, posso te ajudar com um trocadinho. Às vezes nós dizemos, eu não tenho dinheiro. É verdade, mas muitas vezes os amigos não querem dinheiro, querem a presença, querem uma palavra, querem uma mensagem. Quantas vezes durante a semana você já mandou uma mensagem para um amigo, um irmão seu, dizendo que Deus te abençoe nesse dia, que Deus o visite nessa manhã, que Deus o restaure, que Deus abençoe o seu lar, que Deus guarde seus filhos? Se não, eu gostaria de incentivá-lo. Não apenas mandar coisas bacanas e engraçadas, mas uma palavra de ânimo. Algumas vezes eu mando palavra para algumas pessoas, elas dizem, Evaí, chegou na hora certa, eu estava triste, eu precisava de uma resposta, eu precisava de algo da parte de Deus, e você foi como um anjo do Senhor. Saiba que existem dois tipos de anjo.
Os anjos, os seres angelicais, eu nunca vi, não quero ver. E eu imagino que se um anjo celestial, angelical, aparecer aqui, talvez só fique os presbíteros, porque eu serei um que estarei correndo junto com você. Mas outras vezes Deus manda anjo como você, para socorrer, para assistir, para visitar, para orar. E como é bom estarmos em casa e recebemos a visita de um irmão ou de uma irmã, e ele diz assim: eu vim aqui orar porque Deus me incomodou para orar, eu vim aqui te ouvir. E algumas vezes nós precisamos apenas ouvir, as pessoas precisam falar. Sabe por que há uma consulta muito grande aos psicólogos? Porque muitas vezes nós precisamos de amigo para falar, e algumas vezes nós vemos aquele amigo e dizemos assim: ih, lá vem o Gustavo, deixa eu me esconder, porque o Gustavo vai contar aquela história de novo, outra vez. Mas ele só precisa de um ouvido, porque pode ser que nesse momento, esse teu amigo, essa sua amiga, esse seu irmão, essa sua irmã, esteja num momento de aflição, num momento de angústia. Lá no Ceará a gente fala assim, no momento de aperreio, o nordestino, né? Quando está com o coração apertado, nesse momento de aperreio, nesse momento difícil, precisa falar, precisa desabafar. Deus está chamando você e a mim para sermos anjos do Senhor neste lugar. Olha para o lado, vê quem é que está faltando. Quais são os irmãos que estão faltando? Eu queria incentivar a cada um dos irmãos que aqui estão, que se você estiver notando a ausência de algum irmão, ao ligar para ele, não diga assim: faltou, né, irmão? Faltou, né, irmã? Porque algumas vezes nós falamos isso, como disse o nosso pastor de manhã, em nossas mãos nós temos 5 dedos, um nós acusamos, o outro vai para cima, Deus que está vendo tudo, e 3 vem em nossa direção. Então, nessa noite, eu gostaria de incentivar, exortar cada um dos irmãos, que quando notarem a ausência de um irmão ou de uma irmã, ligue para ela, passe uma mensagem, ou para ele, e diga assim: meu amado irmão, minha amada irmã, o seu lugar só você pode ocupar, e ninguém mais. Olha que maravilha, olha que diferença. Como é bom receber uma mensagem dizendo assim: eu senti a sua falta. Você faz falta na nossa igreja, você faz falta no banco. Quando estamos aqui à frente, os presbíteros estão à frente, nós sabemos quem senta à direita, nós sabemos quem senta à esquerda, nós sabemos quem senta no meio. E algumas vezes nós olhamos e dizemos: meu irmão não veio, minha irmã não veio, a esposa do irmão não veio, a filha não veio. Será que aconteceu algo? Vou passar uma mensagem. Se nós tivermos uma atitude como esses homens, que foram homens preciosos, e a Bíblia nos diz no livro de Provérbios: há amigos mais chegados que irmãos. Agora faça um favor para mim, catuca teu irmão ao lado e diz assim: você é precioso para o Senhor, você é preciosa para o Senhor, e eu conto com você aqui na casa do Senhor. Nós somos preciosos para o Senhor. Ó, que maravilha. Algumas vezes cantamos, Gustavo, aquele louvor que diz assim, ó, vê se você lembra desse louvor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. E uma sua voz: eu venho falar, diz para ele, diz para ela, do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Deus está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o quê? O Espírito Santo se move em você. Você tem o quê? Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Agora imagina você receber uma mensagem dessa de manhã. Eu ligo para você dizendo assim: meu irmão, meu presbítero, você tem valor, você é precioso, o Espírito Santo está com você.
Você acha que esse irmão que está enfermo não vai levantar? Ele vai pegar a cama, botar nas costas e diz, é como o Senhor diz para ele nessa noite, toma o teu leito, fica de pé e anda. É uma palavra de ânimo, é uma palavra de coragem. Eu creio que nesse lugar há homens e mulheres que são como esses soldados de Naamã, que levantam. Se tem uma coisa que eu aprendi a amar nessa igreja, é que existem diáconos, homens preciosos, homens de valores, que estão em oração, que ajudam, que estão um braço direito, ora estão na porta, mas estão em pé, estão lá orando pelo pregador, pelos pregadores, pelo presbítero, pelos pastores, reverendo, pelas irmãs que trazem mensagem, mas estão atentos. É o tradicional, um olho no pastor e um olho na rua, porque ao mesmo tempo que olham para cá, tomam conta da casa do Senhor. Você tem valor. Como é bom termos valor. O outro personagem que a Bíblia conta nesse livro, nessa história, é um menino muito interessante. É o Geazi. Agora ficou estreito. Quem é Geazi? Geazi é o aprendiz de profeta. Onde o profeta ia, onde Eliseu ia, Geazi ia atrás. O profeta fazia sinais, maravilhas, prodígios. Geazi estava do lado, acompanhando, olhando os milagres que Deus, por intermédio do profeta, fazia. Porém, existe algo interessante. Diz o texto que depois de ser curado, Naamã ficou tão grato que quis dar uma oferta a Eliseu. Escute, existem momentos que nós não temos que receber agrado de ninguém. Agrado no sentido de oferta, de bens. Por quê? Porque de graça, hoje nós estávamos até falando na classe, sabe, senhores presbíteros? De manhã nós falávamos na classe, de graça recebeis, de graças dais. Certa vez alguém nos convidou para celebrar um casamento. E aí alguém me liga e diz assim, Evaí, você pode celebrar um casamento? Eu falei, mas qual a situação, qual a circunstância, qual o motivo? E eles disseram assim, não, o motivo é o seguinte, a jovem é de uma determinada denominação, religião, e lá o seu mentor intelectual, espiritual, cobrou XY. Eu falei, tá bom, diga para ela que eu vou cobrar 0,800. E ela então depois volta a ligação chorando e diz assim, eu queria lhe conhecer. E o meu amigo que havia feito foi o intermediário, disse, Evaí, ela está chorando aqui do meu lado porque o seu mentor intelectual cobrou XY e ela está encantada com você porque você não cobrou nada. Por que você está fazendo isso? Aí eu virei para ele, diga para ela que eu de graça recebi e de graça estou dando. Tivemos a oportunidade de levar a palavra do Senhor naquele local. Todos choraram, todos ficaram encantados. A noiva chorou, o marido chorou, a filha chorou, os padrinhos, as madrinhas choraram e disseram assim, de onde veio esse Evaí? De qual planeta? Porque até então ninguém nunca tinha levado uma palavra de ânimo, de coragem para o casamento, para a família. E eu e você somos chamados para fazer diferença no mundo de diferença. Por isso que quando Eliseu diz que não quer receber nada de Naamã, é para que o nome do Senhor seja engrandecido, porque Eliseu sabia que quem tem nos abençoado, que quem tem nos assistido é o Senhor, e o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai continuar sendo contigo, o pão não vai faltar, o arroz não vai acabar, o feijão não vai. Lá no Ceará a gente costuma dizer que se alguma coisa acabar, pelo menos a farinha, a farofa e o boi ralado, o disco voador, não vai faltar. Graças a Deus até hoje lá em casa não faltou, já comemos rapadura, já comemos calango, mas não faltou, porque quando o Senhor se faz presente na nossa vida, na nossa casa, passamos pelas lutas, pelas aflições, mas não teremos falta daquilo que é primordial na minha vida e na tua vida. Por isso que Eliseu diz para Naamã que ele não aceita nada. Mas quando nós olhamos então para o outro personagem chamado Geazi, é interessante que Geazi fica lá com a sua orelha ligada e começa a conversar consigo dizendo, Naamã não quis, eu quero. Não deseja aquilo que não é seu. Algumas vezes nós estamos na casa do Senhor e desejamos algo que não é para nós. Aquilo que Deus tem para você virá no tempo certo, na hora certa, para que você seja abençoado,
para que você abençoe os seus familiares, os seus filhos. Não deseje aquilo que não lhe pertence, não deseje aquilo que não é para vir na hora que tem que vir. Muitas vezes nós não entendemos isso. Diz o texto que Geazi vai de encontro a Naamã e conta uma mentira. Algumas vezes eu tenho percebido, irmãos, que quando a gente está passando por prova, por luta, por aflição, e nossos irmãos contam, compartilham conosco, algumas vezes nós choramos juntos, nós oramos juntos, mas algumas vezes, graças a Deus, aqui não acontece só lá em Piabetá, onde a gente estava pastoreando em uma ocasião. Algumas vezes quando o irmão começa a contar uma bênção, dizendo, eu troquei de carro, eu comprei um apartamento, aí o outro irmão, graças a Deus aqui não tem nada disso, louvou o Senhor, porque essa igreja é diferente, a membresia é diferente, mas lá em Piabetá, às vezes a pessoa contava a bênção, e o outro ficava entristecido, um presbítero conseguiu, eu ainda não consegui. Tenha calma, irmão, porque o que é seu, no tempo certo vai acontecer, no tempo certo Deus vai abençoar, no tempo certo Deus vai derramar chuva seródia, chuva temporânea, chuvas que vêm fora de época, na sua horta, na sua casa, na sua família. Confia e segue em frente. Algumas vezes nós achamos que enganamos Deus, não é verdade? E é interessante que depois de Geazi ter feito tudo, Eliseu está ali esperando e pergunta, aonde tu foi? Geazi, aprendiz de profeta, diz, não foi lugar nenhum. E aí o profeta diz, eu te vi, eu estava contigo. É interessante que Deus diz para mim e para você nessa noite, eu estou te vendo. Algumas vezes nós achamos que Deus não está nos vendo devido à nossa luta, à nossa dor, à nossa enfermidade, ou à situação que nós passamos com nossa esposa, com nosso esposo, com nossos filhos, com nosso neto. Deus está lhe vendo, meu irmão, Deus está lhe vendo, minha irmã. Não desanima, não se entristeça. Deus está do teu lado, Deus vai lhe fortalecer, Deus vai lhe colocar de pé, porque Deus está olhando para todos aqueles filhos e filhas. Os olhos do Senhor, diz o salmista, estão ao redor olhando os bons e maus. Ele olha para essa igreja, Ele olha para mim, Ele olha para você. Mas nós temos que descansar no Senhor, confiar no Senhor e fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte enquanto cristãos? Primeiro, enquanto cristãos, nós precisamos ser homens e mulheres que fazem diferença, assim como a menina fez. Segundo, nós precisamos confiar no Senhor, independente da situação pela qual nós estejamos passando. Porque Deus tem o controle de tudo, Deus conhece tudo, Ele sabe tudo, e será no tempo dEle para a situação melhorar. Nós cantamos há pouco, apenas uma palavra para mudar essa situação, esse quadro, essa enfermidade. Essa enfermidade não é para a morte. Eu e Beth, nós estamos acompanhando um casal, e o casal estava com a síndrome de aceleração da ansiedade, com palpitação, com problemas de solidão, mesmo sendo ele casado. Nós fomos orar, nós dissemos, meu irmão, essa enfermidade não é para a morte, isso vai passar, tenha fé, confia no Senhor. É como diz Jeremias 33:3, confia em mim, porque eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Nessa noite eu não sei qual é a sua posição enquanto servo do Senhor. Eu não sei se você é um Naamã que tem autoridade, mas por dentro está machucado, está ferido. Eu não sei se você é uma menina que foi tirada da sua casa, do seu lar ou da sua zona de conforto, mas mesmo em um momento difícil está confiando no Senhor. Eu não sei se você é como a mulher de Naamã, que não desistiu, que não desanimou, que incentivou. Eu não sei se você é como esses guerreiros que incentivaram Naamã, dizendo, Senhor, meu pai, não desanima, porque se ele tivesse dito algo difícil, você não faria. Então, eu não sei se você é como Geazi, querendo aquilo que não lhe pertence, querendo aquilo que é do outro. Não queira aquilo que não é que é do outro, porque o que é teu está guardado, o que é teu virá no tempo certo. Mas confia no Senhor, que nessa noite nós possamos olhar para esta história de Naamã e entender que a história de Naamã muitas vezes é parecida, entrelaça. Quando fazemos então uma contextualização, trazendo para os nossos dias, percebemos que o Deus de Eliseu é o mesmo Deus da Igreja Presbiteriana de Irajá, e Ele está aqui. Que nessa semana você possa tomar posse da palavra do Senhor, da presença do Senhor, e confiar no Senhor, e poder dizer, assim como Deus foi com Naamã,
Ele será comigo nessa semana. Que Deus o abençoe.